Olá, querido amigo, querida amiga, queridos membros da paróquia Martin Luther. Próximo domingo, domingo de Pentecostes. Normalmente nos encontraríamos, nos reuniríamos, festejaríamos o aniversário da Igreja Cristã. Mas somos impedidos de fazer isto por causa de uma doença que está ceifando a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. O que este flagelo chamado coronavírus não consegue fazer é nos impedir de ouvirmos, de lermos, de meditarmos sobre a palavra de Deus. E como é Pentecostes, gostaria de lembrar uma palavra de Jesus em que ele promete a vinda do Espírito Santo. Leia o Evangelho de João, capítulo 14, os versos 16 e 17. Neste texto, Jesus Cristo diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vocês." Quero convidá-los a refletir comigo sobre esta palavra de Jesus. Primeiro, falemos do contexto. Estas palavras de Jesus que lemos do Evangelho estão num contexto de despedida. Depois de uma vida intensa de comunhão e aprendizado dos discípulos com nosso Senhor Jesus Cristo, eles são confrontados agora com a realidade da despedida, em que Jesus os avisa: "Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais." Despedidas normalmente são momentos marcantes, mas muitas vezes também são momentos difíceis. Quantas pessoas já tiveram que se despedir de familiares, de amigos que foram levados pela Covid-19? Quanta tristeza devem sentir os familiares daqueles que morrem servindo aos outros no exercício de sua profissão, como aconteceu nesta semana em que 2 pessoas na área da enfermagem tiveram suas vidas ceifadas no exercício de seu ofício. Mas há outras despedidas menos drásticas. Talvez vocês já tiveram que se despedir de outras pessoas. Um filho que vai estudar fora, uma filha que casa e vai morar no exterior, ou alguém que você perdeu, que era especial e que partiu desta vida. O mesmo acontece aqui entre Jesus e os seus discípulos, e este anúncio de Jesus de que ele vai deixá-los provoca nos discípulos a tristeza da separação, gera dúvidas e levanta questionamentos. Mas é importante que Jesus não repreendeu os seus discípulos. Pelo contrário, ele os conforta, dizendo que enviará outro Consolador. Jesus promete o Espírito Santo, dizendo: "Não os deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." E assim chegamos ao segundo ponto da nossa reflexão. O Espírito Santo é Espírito Consolador. Sim, o Espírito prometido por nosso Senhor Jesus Cristo é Espírito que nos conforta e consola na dor. Nos versos 16 e 26, o Espírito Santo é chamado assim, de Consolador. No grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra é Parácletos. Paráclitos significa várias coisas. Significa auxiliador, defensor, ajudador, consolador, aquele que se coloca ao nosso lado para nos dar coragem, a fim de que possamos lidar e enfrentar as situações difíceis na vida. Quem de nós
poderia abrir mão disso? Quem de nós não precisa disso? Quem de nós poderia dispensar o consolo e a orientação que vem de Deus quando temos de lidar com as tempestades da nossa vida que parecem querer nos afogar? Quantas vezes enfrentamos perguntas para as quais não encontramos respostas? Lutamos com problemas que nos parecem insolúveis. Lidamos com crises pessoais, existenciais, familiares. Temos de aceitar nossas perdas e despedidas, assim como os discípulos de Jesus estão enfrentando em nosso texto. Nestas horas, querido amigo, querida amiga, o Espírito Santo de Deus é aquele que quer estar ao nosso lado, comigo e contigo, para nos defender, para nos dar ânimo, para nos encorajar, para nos confortar. Temos o apoio, a direção e o auxílio do Espírito Santo que Jesus prometeu, dizendo: Ele estará para sempre com vocês, pois é o Espírito da verdade. E assim chegamos ao terceiro ponto que eu gostaria ainda de refletir. No Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado 3 vezes de Espírito da verdade. Ele é Espírito da verdade porque vem de Deus, a fonte de toda a verdade. É Espírito da verdade porque nos revela Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, como sendo a verdade. Ele é o Espírito da verdade porque dá testemunho da verdade e nos guia a toda a verdade. Portanto, toda forma de mentira, de falsidade, de engano, não vem de Deus, mas vem do maligno. Sim, amados irmãos, fake news, a outra palavra do momento, não vem do Espírito de Deus. Quem vive na mentira, quem vive da mentira, quem espalha mentira, está longe de Deus e não é movido pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo aconselha na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25, deixando a mentira, fale cada um na verdade com o seu próximo. Querido irmão, querida irmã, a promessa feita por Jesus aqui no Evangelho não ficou perdida no passado e também não é algo que vale apenas para os primeiros discípulos. Esta promessa feita por Jesus se cumpriu no Pentecostes. E desde aquele dia o Espírito Santo está conosco, conforme ouvimos na promessa de Jesus, Ele habita convosco e estará com vocês. Assim, o Pentecostes é vivenciado por todos aqueles que experimentam o consolo de Deus nas situações difíceis da vida. O Pentecostes acontece na vida de todos aqueles que defendem a verdade, que lutam pela justiça, que condenam o erro, o engano, a mentira. O Pentecostes acontece na vida de todos aqueles que creem na promessa de Jesus e que querem viver conforme a sua palavra. E neste Pentecostes, o Espírito Santo, que vem de Deus, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, seja o teu consolo, seja a tua esperança. Que a paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo sejam contigo agora e sempre. Amém.